Você já assistiu A Caverna do Dragão? Você sabia que esse novo filme do Dungeons & Dragons pode ter várias referências desse desenho clássico? Bom, então pelo menos saiba que hoje aqui no Super 5 a gente vai comentar um pouco sobre o desenho favorito da galera lá dos anos 80 e a relação que ele vai ter com esse filme novo que estreia logo no dia 13 de abril. Então senta aí, prepara um lanche, já deixa o seu like aí porque esse vídeo merece e se inscreve no canal para apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? Seja bem-vindo ao canal Super 5. Bom, vamos começar a falar então sobre a estrela do vídeo de hoje, que é o desenho da Caverna do Dragão. Lançado em 1983 nos Estados Unidos, o desenho foi exibido pela primeira vez aqui no Brasil só em 1984, no programa do Balão Mágico, e depois passou a ter várias reprises em outros programas da Globo, como o Show da Xuxa, TV Colosso e a TV Globinho. Tanto que, se você tem os seus 20 anos pra mais, é bem capaz de que você tenha assistido alguns episódios desse desenho lá na TV Globinho. E se foi o seu caso, comenta aí, tô curioso pra saber o quanto de gente mais nova assistia a Caverna do Dragão. Mas enfim, voltando ao assunto, o desenho teve 3 temporadas lá fora e depois disso acabou sendo cancelado por motivos desconhecidos. Segundo o roteirista Michael Reeves, os motivos do cancelamento têm a ver com problemas internos que a TSR estava tendo na época. Calma, mas espera lá, como assim TSR? O que é essa tal de TSR? Pra quem não sabe, A Caverna do Dragão é uma adaptação de Dungeons & Dragons, e toda a trama do desenho junto com seus personagens fazem referência ao jogo de tabuleiro criado por Gary Gygax, lá no final da década de 70, conhecido como RPG de mesa. E Gygax, junto com seu parceiro de negócios Brian Bloom, fundaram a Tactical Studies Rules, ou TSR, a fim de tornar a ideia deles num grande empreendimento. E olha, o investimento valeu muito a pena, já que Dungeons & Dragons, apesar de não ser o único sistema de RPG existente, ele ainda é até hoje o mais popular. E por isso, normalmente associam RPG a um jogo medieval, mas a verdade é que existem infinitos cenários a serem explorados, desde Star Wars até Vampiro à Máscara. O RPG eventualmente se tornou uma febre lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente só foi conhecer o jogo anos depois do desenho ter estreado, e por isso A Caverna do Dragão acabou se tornando um sucesso gigantesco aqui, enquanto o RPG de mesa só explodiu mesmo lá no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então, para nós brasileiros, o desenho chega a ser até mais icônico do que para os gringos, já que até então não havia nenhum outro desenho como esse passando na televisão daquela época. E a ideia da Caverna do Dragão surgiu com o sucesso do RPG de mesa lá fora, já que Brian Bloom e Gary Gygax estavam com a cabeça nas nuvens e, como todo negócio, o produto deles acabou se expandindo em outras mídias, como quadrinhos, livros, jogos e também na televisão. E como seria muito caro fazer um live action medieval naquela época, eles optaram por fazer uma animação. Então a TSR fez uma parceria com a Marvel Productions, sim, a Marvel tá envolvida nessa história, e com a Toei Animations, uma empresa japonesa de animação, para produzirem um desenho animado baseado no jogo de tabuleiro. E assim nasceu Caverna do Dragão. No desenho, a gente acompanha a história de 6 amigos que foram transportados para um mundo de fantasia através do portal de uma montanha-russa chamada Dungeons & Dragons. Nesse mundo, eles conhecem um velho sábio conhecido como Mestre dos Magos, que lhes dá armas com habilidades especiais para cada um. E assim, a cada episódio, eles embarcam numa nova aventura, tentando achar o caminho de volta para casa. O desenho adaptou toda a estrutura do RPG de mesa dentro da sua história. Então, para entender como o desenho funcionava, a gente precisa falar um pouquinho sobre como o jogo funcionava. Para jogar RPG, primeiro você precisa de um grupo de amigos, que é a parte mais
difícil. E nisso, um dos jogadores vai assumir o papel de mestre da partida e vai ficar encarregado de criar uma história dentro do cenário daquele sistema, além de ditar as regras conforme o andamento do jogo. Enquanto isso, os outros jogadores vão criar personagens dos quais eles vão interpretar, escolhendo a sua classe, raça, nome, habilidades, fraquezas e etc. Essa é a base tanto do jogo quanto da série animada. O Mestre dos Magos no desenho é uma representação do mestre da partida, também conhecido como Dungeon Master, e os personagens que a gente conhece representam algumas das classes do RPG. O Hank é um Ranger, o Presto é um mago, o Eric, cavaleiro, a Sheila, uma ladra, a Diana, uma acrobata e o Bob, um bárbaro. Enquanto personagens mais coadjuvantes, como a Uni e o Tiamat, são os chamados NPCs, ou personagens não jogáveis, e a função deles na trama normalmente é a de se passar alguma missão ou representar algum desafio para os protagonistas. E é nessa mesma estrutura que o novo filme de Dungeons & Dragons vai se basear, tanto que já dá pra ver nos trailers que os personagens representam classes específicas de RPG, assim como era no desenho, além de que as personalidades de cada um vão condizer mais com as suas classes, coisa que não acontecia muito no desenho, além de serem muito distintas entre si. Então podemos esperar que esse filme seja uma grande aventura galhofa totalmente focada no humor, assim como o desenho era, tendo toda aquela vibe de partidas descontraídas que você começa a jogar num domingo à tarde e quando vê, já é segunda de manhã. Dito tudo isso, vale muito a pena assistir a esse filme no cinema junto com a sua galera, sejam eles os seus companions fãs de RPG, ou seja com o seu velho que assistiu ao desenho no show da Xuxa. Então, beleza, já sabemos que o filme e o desenho têm coisas em comum, mas e quanto à pergunta que foi feita no início desse vídeo? Afinal de contas, o desenho da Caverna do Dragão vai ter alguma ligação direta com esse filme novo? E a resposta para isso é sim. Apesar de não ser uma adaptação do desenho em si, o filme vai fazer a sua própria homenagem em uma cena que já foi revelada durante a San Diego Comic Con de 2022. Para respeitar a expectativa de cada um, a gente não vai mostrar a cena aqui, então quem quiser ver o trecho é só conferir na descrição do vídeo. E assim, apesar da cena já ter sido revelada, podemos esperar que haja mais easter eggs ao longo do caminho e que esses easter eggs com certeza vão gerar várias teorias entre os fãs. Então, se prepara para ver o filme antes de todo mundo, para que você se livre logo de possíveis spoilers. Por falar nisso, o filme de Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes vai estrear no dia 13 de abril de 2023, e caso você queira assistir a série completa para manter no hype, saiba que todos os episódios estão disponíveis no YouTube. Basta conferir a descrição deste vídeo e aproveita também para dar uma olhada no famoso episódio final, que foi produzido por fãs e teve o roteiro feito pelo próprio Michael Reeves. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí as suas expectativas sobre esse novo filme de D&D e se quiser também contem as suas experiências com RPG ou até mesmo a sua opinião sobre o desenho da Caverna do Dragão. Esse desenho te marcou? Você tá a fim de ver esses personagens no filme novo? Fiquem à vontade que a gente vai ler tudo e responder assim que possível, beleza? Aproveita também para se inscrever no canal e curtir o nosso vídeo, porque isso dá uma moral inacreditável pro trampo que a gente tem nesse canal. A gente se vê no próximo Super 5. Eu sei o que fazer. Eu posso fazer 5 perguntas e depois eles morrem de novo. Perlamon, Tergat. Eu acho que eu não falei direito. Eca. Maravilhoso. Você morreu na batalha? Sim. Maravilha. Mais 4 perguntas, né? Sim. Não. Essa não foi pra você. Essa pergunta contou? Sim. Porcaria. Só responde quando eu falar com você. Tá bem? Sim. Por que você falou tá no final da frase? Eu não falei. Fantástico. Cadê a pai?